Bom dia a todos e bem-vindos a mais uma aula de resumo nesta iniciativa do Departamento de Matemática que nós intitulamos de Technical Learning Center. Portanto, nós temos estado a trabalhar com variáveis aleatórias unidimensionais. Nos vídeos anteriores encontrarão resumos sobre variáveis aleatórias unidimensionais discretas, como por exemplo a Poisson, a geométrica e a binomial. Encontram também vídeos relativos a exercícios sobre variáveis aleatórias contínuas, como a exponencial, a uniforme e a normal, e também vídeos sobre a estrutura geral, seja de um tipo de variáveis, quer de outro, sem ser especificamente sobre estas variáveis. Portanto, está na hora de passarmos para duas dimensões e hoje o tema da aula de hoje é precisamente variáveis aleatórias bidimensionais discretas. O próximo vídeo, que seja da aula teórica, de resumo, vamos focar os conceitos fundamentais para variáveis aleatórias bidimensionais contínuas. Portanto, a situação é que ao invés de eu ter uma única variável, vou ter um par de variáveis aleatórias. Portanto, eu vou ter um par XY e isto vai ser o meu par de variáveis aleatórias por exemplo. Vamos pôr aqui um exemplo. Suponham que nós vamos organizar o lançamento de um dado e de uma moeda, registando-se as faces dos dois objetos. Portanto, seja X a face observada no dado, ou que resulta do lançamento do dado, para ser mais correto, mas vamos deixar assim, y sendo a face que resulta do lançamento da moeda. Portanto, associado a isto, claro que aqui não há muito interesse, porque o lançamento do dado é independente do lançamento da moeda e, portanto, eu posso estudar cada um por seu lado, mas, bom, neste caso, eu tenho X, é um par de variáveis aleatórias discretas. Porquê? Porque cada uma delas toma valores num conjunto numerável. Portanto, o espaço de resultados para isto, para esta experiência, é o conjunto 1K, expor que cara é 0 é cara e 1 é coroa. Portanto, pode ser 1, 0, 2, 0, até ao 6, 0. Pode ser 1, 1, 2, 1, até ao 6, 1. Portanto, tem um par. Ok? Portanto, eu vou considerar nesta aula, consideramos que o espaço de resultados do par aleatório é um subconjunto de R2 que é numerável. Ok? Portanto, o que é que nós queremos fazer aqui? O que nós vamos querer, o objetivo é caracterizar exatamente um par de variáveis aleatórias e dimensionais discretas. Portanto, caracterizar um par de variáveis aleatórias bidimensionais discretas. E esta caracterização é um pouco mais rica do que quando temos só uma variável aleatória, porque eu posso caracterizar as duas conjuntamente e, portanto, vou ter a caracterização conjunta. Posso olhar só para uma delas e, nesse caso, caio
nos conceitos do capítulo anterior, mas que eu vou chamar caracterização marginal, que é para, de certa forma, deixem-me só escrever, para, de certa forma, apelar à memória de que nós temos um par, mas estamos a estudar só uma parte, só uma das variáveis, e vamos ter também uma caracterização condicional. Isto é, eu posso querer saber o que se passa sobre uma das variáveis, mas fornecendo algum conhecimento, alguma informação sobre a outra. Neste exemplo da ADI da moeda, como vos disse, não é um exemplo interessante, porque uma não tem nada a ver com a outra, em princípio não vejo maneira de montar um exercício interessante com uma moeda e com um dado de uma forma mais simples, e portanto eu dar-vos informação sobre o resultado que saiu no dado não impacta, não adianta, não introduz mais informação sobre o que aconteceu com o lançamento da moeda, mas no geral podia acontecer, ok? Portanto, quando eu digo caracterização, o que eu vou fazer é, de certa forma, continuar com os conceitos que nós demos no capítulo 3, em que eu disse que uma variável aleatória podia ser caracterizada, enfim, isto é um termo um bocadinho próprio meu, mas não é só para vos dizer que eu posso estudar a variável à custa da sua função de probabilidade, da sua função de distribuição, e embora sejam funções distintas, elas têm em si, contêm o mesmo tipo de informação, e à custa disto eu posso definir valores esperados, variâncias e outros momentos. Portanto, o que nós vamos fazer aqui na aula de hoje é exatamente introduzir e muito rapidamente dizer quais são as propriedades de cada uma destas funções do caso conjunto, marginal e condicional. Okay? Portanto, já sabem que este meu termo caracterização é algo que enfim, não é standard, é só uma forma muito rápida de eu dizer que vou tentar, de certa forma, dar as medidas ou as características mais relevantes sobre uma variável aleatória bidimensional discreta. Portanto, doravante, eu tenho a variável aleatória bidimensional xy, que toma valores neste espaço de resultados ONGAD, deixem-me já pôr aqui ONGAD xy, que é numerado. Ok, portanto, deixem-me só pôr aqui de lado, só para vocês recordarem que quando nós demos no capítulo anterior variáveis aleatórias discretas, nós definimos a função de probabilidade, que era o valor que toma valores, é uma função que toma valores entre 0 e 1, tal que a probabilidade para todos os valores, da soma de todos os valores, é igual a 1. Demos também a função de distribuição, que é para a do x ser menor ou igual que x, com determinadas propriedades, e demos também que, se eu quisesse calcular o valor esperado de uma função do x, eu iria somar para todos os valores possíveis de x, que eu ponho desde menos infinito a mais infinito, x vezes a função de probabilidade. Portanto, isto é só para relembrar o que nós vimos sobre uma variável aleatória discreta. Bom, no caso de eu ter duas variáveis aleatórias discretas, vou ter a probabilidade conjunta, vou pôr a função de probabilidade conjunta, que é a probabilidade da variável x tomar o valor x e a y tomar o valor y. Portanto, vocês têm que ver esta vírgula como é uma conjunção, na verdade, de acontecimentos. Eu quero a probabilidade associada ao conjunto dos valores do espaço resultados, tal que o valor de x nesse ponto ômega é o valor de x e o y é igual a y. Portanto, aqui devem ler como um i, digamos, ok? Muito informalmente. Bom, a função de probabilidade conjunta tem características muito semelhantes ao caso unidimensional. Em particular, toma valores entre 0 e 1, qualquer que seja o x e o y, e, além disso, se somarmos, e agora vamos ter um somatório duplo, porque eu tenho duas variáveis, se eu somar a função de probabilidade para todos os valores de x e para todos os valores de y, dá 1. Ok? Portanto, de certa forma, estou
a replicar esta propriedade. Reparem que o que está a passar é que eu, no caso unidimensional, tenho uma função de R no intervalo 0,1. No caso bidimensional, tenho uma função de R2 no intervalo 0,1. E depois, onde eu tinha antes um somatório, passei a ter dois somatórios, porque eu estou a lidar com uma variável em R2. Ok? Pronto. Portanto, isto é sobre a função de probabilidade de conjunto. No caso a seguir, o que nós podemos definir é a função de distribuição conjunta. Ok, e a função de distribuição conjunta, portanto, é a função de distribuição de x, y, e tal como no caso unidimensional, vai ser a probabilidade da variável x tomar o valor desde menos infinito até x pequeno e do y tomar valores desde menos infinito a y. Portanto, isto vai ser o somatório desde a igual a menos infinito até x, do somatório desde b igual a menos infinito até y, da função de probabilidade no ponto A e no ponto B. Ok? Portanto, mais uma vez aqui o que acontece é, onde eu tinha antes uma variável passa a ter duas, e antes eu aqui não escrevi, porque também não me lembrei na altura, se eu quiser calcular a função de distribuição no ponto x, eu vou somar valores desde menos infinito até x da função de probabilidade. Aqui vou fazer a mesma coisa, só que em vez de ter uma única variável, tenho duas, e por isso tenho dois somatórios, enquanto que aqui eu iria ter só um. Ok? Nós, num vídeo posterior, vamos fazer exercícios e, portanto, vocês poderão ver melhor estes conceitos em utilização. Ok, portanto, com isto estou em condições também de definir momentos. E, em particular, o que nós vamos definir vamos definir o valor esperado de x vezes y. Não tem nenhuma vírgula, ok? Portanto, é o valor esperado de x vezes y. E o que isto vai ser o somatório de todos os valores possíveis do x. Eu ponho menos infinito a mais infinito, muitos deles serão zero, mas é só para escrever isto de forma o mais genérica possível. Eu vou somar para todos os valores de x e para todos os valores de y, a função x vezes y vezes a função de probabilidade conjunta. Ok? Novamente, isto é, já agora aqui é um erro. Aqui isto, pus um x quando eu queria pôr um g de x. Deixem-me só corrigir. Portanto, no caso unidimensional, se em particular o g de x for x, portanto, se eu quiser calcular o valor esperado de x, o valor esperado de x, para o caso unidimensional, recordo-vos que é o somatório para todos os valores possíveis de x vezes a função de probabilidade. Aqui é idêntico, só que em vez de ser x, é x vezes y. Ok? E as propriedades deste valor esperado têm propriedades semelhantes às do valor esperado para uma. Portanto, por exemplo, o valor esperado AXY é igual a valor esperado de XY, e o valor esperado de XY mais uma constante é o valor esperado de x vezes y mais b. Ok? Portanto, tem o mesmo tipo de propriedades que tinha no caso unidimensional. Claramente, se eu quiser também calcular o valor esperado, não de x vezes y, mas de uma função qualquer, g de xy, este g está aqui afastado, mas na verdade. Então, o valor esperado de g de xy vai ser o somatório desde menos infinito a mais infinito, somatório desde menos infinito a mais infinito, g de x, y, vezes a função de probabilidade. Ok? Ok, Só uma portanto. pergunta, o B ali é uma constante, não é? Diga, não percebi, o B, sim. Ok. Ok, se calhar é melhor pôr A e B constantes. Sim, senhor. Ok, muito obrigada, Pedro.
Muito bem, portanto, para já temos o que precisamos sobre a caracterização conjunta. Mais uma vez, eu vos recordo que nós depois vamos fazer um vídeo, uma aula e um vídeo com exercícios. Eu hoje vou só apresentar as definições, mas depois a operacionalização disto é interessante e é simples. Ok, portanto, sobre caracterização conjunta, já está. Nós depois ainda vamos ver que vamos introduzir ainda mais alguns conceitos que têm a ver com a caracterização conjunta, mas por hora, como não falámos ainda das outras, vamos continuar. Portanto, a seguir vamos para a caracterização marginal. E se calhar para a caracterização marginal, eventualmente é capaz de ser melhor eu pôr aqui um exemplo. Portanto, deixem-me só inventar aqui um exemplo. Suponham que eu tenho, muitas vezes nós vamos colocar, portanto, a forma de representar a função de probabilidade conjunta, especialmente se o x e o y tomarem um valor muito reduzido de valores, é pôr em forma de tabela. Não tem que ser, ok? Mas, por exemplo, suponham que o meu x toma o valor 1, 2 e 3 e o y o valor 0 e 1. Uma maneira de colocar informação sobre cada uma das probabilidades é fazer uma tabela. Portanto, agora deixem-me pôr aqui valores, 0,2, 0,25, 0,1, 0,1, 0,1, não se esqueçam que a soma tem que ser 1, portanto, 1, 2, 3, aqui tenho 0,5, 0,75, vou pôr aqui um 2, e aqui é 0,15, pronto. Espero não me ter enganado, mas todas as entradas têm que estar entre 0 e 1, sim, e a soma delas tem que ser 1. Portanto, se vocês somarem em linha e em coluna, tem que dar 1. Se não for, é porque eu me enganei. Deixa-me só verificar. 0,4, 5, 7, 8. Sim, está certo. Ok. Portanto, isto é o que está aqui dentro, é a função de probabilidade conjunta. Portanto, por exemplo, este valor aqui, isto é a probabilidade do x igual a 1 e do y igual a 1, por exemplo. Este valor que está aqui é a probabilidade do x igual a 3 e do y igual a 0, e assim sucessivamente. Ok? Bom. A distribuição marginal, então deixem-me só passar aqui para assim, vou ter a função de probabilidade marginal de x e de y. Ok, e portanto, o que eu tenho é, se eu quiser a marginal de x, é apenas a probabilidade da variável aleatória x tomar determinado valor, portanto, que eu sei que é um valor que está entre 0 e 1 e a sua soma é igual a 1, portanto, quando eu faço só a marginal de uma, eu vou recuperar todas as características que nós vimos no capítulo anterior. A parte nova é como é que eu calculo. E a maneira de calcular é somar para todos os valores possíveis do y a função probabilidade conjunta. Portanto, o que se passa aqui é, eu fixei o x e agora vou somar para todos os valores possíveis de y. Ok? E isto está entre 0 e 1. E obviamente que esse somatório desta probabilidade marginal é 1. Ok? A de y é a mesma coisa. Portanto, de y, se eu quiser a probabilidade marginal de y, vou fixar o y e vou somar o x, todos os valores possíveis de x. E novamente pertence ao intervalo 0, 1, e além disso a sua soma é igual a 1. Okay? Por exemplo, aqui, neste exemplo,
Se eu quisesse calcular a marginal do x e do y, eu vou apagar isto. Portanto, nós isto já vimos o que é. Portanto, se eu quiser a marginal do x, vou pôr a laranja, está aqui. Isto é, apesar de x igual a 1, é isto. Portanto, o x pode ser 1 com o y igual a 0 ou com o y igual a 1. Portanto, eu vou somar, ou seja, isto está a 0,45. Apesar de x igual a 2 é 0,2 e apesar de x igual a 3 é 0,35. Da mesma maneira, se eu quiser calcular a probabilidade marginal do y, o y pode tomar o valor 0 com o x igual a 1, 2 ou 3. Portanto, vou somar. Ou seja, dá 0,5 e aqui dá 0,5. Okay? Portanto, à custa da conjunta, eu consigo construir as distribuições marginais. E, obviamente, que a partir daqui, eu entro, quando eu estou a olhar só para a marginal de x, entro no capítulo 13. Eu tenho só a palavra marginal, que é para não me esquecer que estou, na verdade, isto vem do resultado mais amplo relativo a um par de variáveis aleatórias. Portanto, uma vez obtida a distribuição ou a função de probabilidade marginal de x e de y, eu vou manter o marginal entre parênteses, de x e de y, podemos aplicar todos os conceitos vistos no capítulo 3. Em particular, por exemplo, podemos calcular a função de distribuição marginal do x, podemos calcular a função de distribuição marginal do y, podemos calcular o valor esperado de x, o valor esperado de y, a variância do x, a variância do y e sucessivamente. Ok? Portanto, o que é novo aqui neste capítulo é que eu consigo construir a caracterização de uma das variáveis à custa do que eu sei sobre as duas, fazendo apenas esta soma. Okay? Bom, de qualquer forma, para além disto, temos uma coisa que ainda não tínhamos visto, e era por isso que eu vos disse que ainda ia voltar à caracterização conjunta, porque agora eu tenho a caracterização conjunta e tenho a caracterização marginal. E então eu posso definir uma nova quantidade que, deixa-me só pôr aqui, que é a definição de covariância. Portanto, a covariância entre a variável aleatória x e a variável aleatória y, que se denota por cov x, y, e esta sim tem uma vírgula, é um par, é uma medida da associação linear entre as variáveis aleatórias x e y e que se calcula da seguinte forma. Covariância de x com y é igual ao valor esperado de x vezes y menos o valor esperado de x pelo valor esperado de y. Ok? Bom, a sua interpretação é a seguinte. Se a covariância de x com y for negativa, então significa que x e y têm tendência, não quer dizer que isso aconteça, mas têm tendência a variar em sentidos opostos. Eu vou escrever tendência em vermelho. Portanto, não é
uma causalidade, não é? O X aumenta e o Y diminui seguramente. Não, é uma tendência. Portanto, tem tendência para variar em sentidos opostos. Se a covariância for nula, significa que X e Y não têm relação linear entre si. Podem ter outro tipo de relações, mas não têm relação linear entre si. E se a covariância for maior que zero, então significa que X e Y têm tendência para variar no mesmo sentido. Ok? Bom, além disso, tem as seguintes propriedades. A covariância de AX com Y, portanto, novamente, em que o A é uma constante determinística, é A vezes covariância de X com Y. Isto é consequência das propriedades do valor esperado. Okay? A covariância de X mais A com Y é igual à covariância de X com Y. Portanto, eu somar uma constante não impacta nada. E além disso, a covariância de X com ele próprio é igual, reparem, se o X e o Y forem iguais, aqui fica E de X quadrado menos o E quadrado de X, que não é mais nem menos que a variância. Ok? Bom, para além da covariância, nós... Professora, só uma pergunta. Diga, claro. O que é que a professora quer dizer com variar em sentidos opostos e variar no mesmo sentido? Por exemplo, suponha, agora não consigo ver nenhum exemplo, mas suponha que o X, por exemplo, é a temperatura e o Y é a quantidade de água ingerida ou gasta, enfim, qualquer coisa. Se a temperatura aumenta, há tendência a que o consumo de água aumente, mas não é uma coisa absolutamente determinística e linear, há uma tendência, porque há sempre oscilações, não é? Porque nós estamos a trabalhar com variáveis aleatórias. Isto é, estamos a falar de uma tendência em variar no No espaço de mesmo... resultado? Exato, Ok. eu, por exemplo, aqui, depois se quiserem, podemos calcular aqui a covariância para ver quanto é que dá. Eu olhando para aqui, eu fiz isto completamente ao acaso, não faço a mínima ideia, mas já vamos ver quanto é que dá, ok? Mas Está Pedro, bem, obrigado. guarda essa questão, porque depois iremos com os exercícios perceber melhor. Ok, a partir da covariância eu ainda posso definir outra variável. E a outra quantidade é a chamada correlação. Portanto, isto podemos definir a correlação entre, deixa-me só pôr isto aqui, mais vale apagar mais rápido, entre as variáveis x e y, definida da seguinte forma. Portanto, a correlação, eu vou designar assim, é igual à covariância de x com y sobre a raiz quadrada da variância de x, variância de y. Bom, qual é a vantagem? Ela tem o mesmo tipo de informação que a covariância, só que a correlação é possível provar que toma valores no intervalo menos 1 a 1. Na verdade, a covariância, existe uma relação entre a covariância e a variância, elas não podem variar de uma maneira absolutamente independente entre si. Isto tem a ver com a desigualdade triangular e, portanto,
consegue-se provar que a correlação está entre menos 1 e 1, mas isso não faz parte aqui da aula. E a vantagem é que, primeiro, é uma medida adimensional, enquanto que a covariância não, e ajuda-me a perceber se a relação linear é muito forte ou não. Porque reparem, quando eu digo que a covariância é negativa, suponham que eu vos digo que a covariância que eu tenho, o par XY, tem dois pares de variáveis aleatórias. Um deles a covariância é menos 1 e o outro é menos 100. O que é que eu posso dizer com isto? Bom, posso dizer que as duas são negativas e, portanto, expressam uma tendência linear inversa de relação entre cada um dos pares de variáveis aleatórias, mas como eu não sei qual é a ordem de grandeza das variáveis que estão a ser tratadas, não sei dizer se isso é muito significativo ou não. Enquanto que com a relação desaparece-me o efeito de escala e, portanto, se a correlação for menos 1, significa que há uma relação linear perfeita. Aí significa mesmo que a variável, portanto, deixem-me só escrever, se a correlação for menos 1, significa que o y é uma constante, é da forma menos ax mais b com o A positivo. Ou seja, quando o x aumenta, de certeza que o y diminui. Okay? Se a correlação for igual a 1, então significa que o y é igual ao ax mais b. Portanto, isto é mais que tendência. Aqui há um fenómeno de causalidade. O que vai ser interessante é quando está entre estes valores. Portanto, quando está estes valores, não existe uma relação de causalidade, mas quanto mais próxima a correlação estiver de menos 1 ou 1, mais forte é a relação linear. Enquanto que a covariância ela é ilimitada, pode tomar valores desde menos infinito a mais infinito, e portanto eu não sei se a covariância é muito elevada ou não, ok? Portanto, a correlação tem esta vantagem e tem as seguintes, portanto, para além de tomar os valores entre menos 1, bom, enfim, depois as propriedades vêm também da definição de covariância e variância. Por último, antes de passarmos, portanto, com isto reparem que estou a voltar, eu estava na caracterização marginal, depois de termos feito a caracterização conjunta, mas, por isso eu vos disse que voltaríamos a isto, quando começamos a falar em covariância e em correlação, eu estou a misturar as duas coisas, estou a olhar para o comportamento conjunto das duas, através da covariância, do valor esperado do produto, aliás, e estou a olhar também para o comportamento marginal de cada uma delas, através do valor esperado de cada uma delas e da variância. Antes de passarmos à caracterização condicional, tem ainda a seguinte definição, que é algo que eu acho que neste momento é mais ou menos natural, que é como é que eu caracterizo variáveis aleatórias que são independentes. Aliás, eu quando comecei com este exemplo, que eu disse que não era muito interessante, do dado e da moeda, eu disse-vos que a informação de um não impactava na outra porque o lançamento era independente. Portanto, convém verificar o que é que significa, no geral, duas variáveis aleatórias serem independentes. E, portanto, temos o seguinte conceito. Dado um par de variáveis aleatórias x, y, estas dizem-se ser independentes se e só se, parem, só para se vocês recordarem, nós no capítulo 2, quando vimos independência de acontecimentos, nós dizíamos que A e B eram dois acontecimentos independentes, se a probabilidade da interseção fosse o quê? Fosse igual à probabilidade de cada uma delas multiplicada. E é exatamente o conceito de independência que nós temos para duas variáveis aleatórias. Portanto, eu digo que elas são independentes se a função de probabilidade conjunta for igual ao produto das marginais. E isto tem que ser verdade, qualquer que seja o x e o y. Basta haver um caso, um par de valores x e y no qual isto não acontece, para elas deixarem de ser independentes. Aliás, se existir um ponto nessa situação, existe seguramente mais do que um. Portanto, isto é o conceito de independência, ok? Que temos ainda um teorema
que me diz algo que eu acho que é mais ou menos expectável, que é, se as variáveis forem independentes, se x e y forem variáveis aleatórias independentes, então a covariância de x com y, que nesse caso vai ser igual à correlação, porque elas vão ser zero. Reparem, o que é que eu disse que era a covariância? Eu disse que a covariância era uma medida da associação linear entre as variáveis aleatórias x e y. Se elas são completamente independentes entre si, não há nenhuma relação linear e, portanto, a independência implica que a covariância é nula, e se a covariância é nula, a correlação, que é o numerador, tem no numerador a covariância, é nula. O contrário já não é verdade. A covariância ser nula significa que não existe nenhuma relação linear entre as variáveis, mas pode existir outro tipo de relação, quadrática, ou seja lá o que for, não tem que ser sequer um polinómio. Portanto, é melhor escrevermos, porém, a covariância nula não implica independência. Ok? Bom, e com isto temos terminado os conceitos que eu preciso sobre a caracterização conjunta e a marginal. Portanto, o que nos Professora, só uma pergunta, desculpe. Claro. Diga. Aqui, esta relação que a professora estabeleceu Sim. vem a partir do facto de, isto é, a covariância é dada a partir da variância, é isso? Não, a covariância é igual, é dada pelo valor esperado do produto menos o produto dos valores esperados. Se Ok, as variáveis forem independentes, este valor esperado do produto é igual ao produto dos valores esperados. se for independente. Se forem independentes. Se forem Ok, independentes, seguramente que é. Se não forem independentes, pode acontecer que a mesma covariância seja zero, mas é uma questão de aconteceu nas contas. Não é por nenhuma fatorização da função de probabilidades como está aqui. ok. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, já percebi o que é que a professora quis dizer aqui. Ok, Ok, muito obrigado. muito obrigada. Ok, então agora podemos ir para a caracterização condicional. E para a caracterização condicional... Vamos ter a definição de função de probabilidade. Deixem-me só ver como é que eu estou sempre. Ok, vou escrever assim. Vou ter a noção de função de probabilidade condicionada ou condicional de x em y igual a y. Portanto, se eu vos disser quanto é que é o y, quero calcular a função de probabilidade do x. Portanto, isto é uma probabilidade condicionada que tem que estar definida para qualquer que seja o x. Claro que tem que ser quando esta probabilidade é diferente de zero. E isto não é mais nem menos, só para vos recordar o que vimos novamente no capítulo 2, é que a probabilidade condicionada de dois acontecimentos do A dado B é a probabilidade da interseção sobre a probabilidade do B. E é exatamente esta a forma que usamos aqui. Portanto, a probabilidade condicional do x, sabendo que o y toma o valor y pequenino, é o quociente da conjunta sobre a marginal do y. Ok? Idêntico se eu quiser a função de probabilidade condicional do y em x. Mas já lá vamos. E esta é uma função de probabilidade, portanto, isto toma valores no intervalo 0, 1, e além disso, se eu somar para todos os valores possíveis do x, portanto, o y está fixo, mas se eu somar para todos os valores possíveis do x, isto é igual a 1, qualquer que seja o y. Bom, qualquer que seja o y, dado que, desculpem, desde que a probabilidade do y seja diferente de 0. Portanto, isto é a função de probabilidade condicional do x no ponto y. Ok? À custa disto, portanto, eu aqui vou pôr de x, para já tratar de x, dado o y igual a y. Portanto, posso, à custa disto, também terminar a função
de distribuição condicional de x em y igual a y, e, novamente, portanto, eu estou a assumir que a probabilidade do y é diferente de zero, ok? Caso contrário, portanto, eu vou tirar isto aqui. Para todos estes cálculos que nós temos aqui, estou a assumir sempre que a probabilidade de tomar o valor y é diferente de zero. Portanto, nesse caso, a função de distribuição escreve-se assim. E isto é a probabilidade do x ser menor ou igual que x, dado y igual a y. E isto vai ser o somatório desde a igual a menos infinito até x, da função de probabilidade condicionada. Okay? E, novamente, isto toma valores entre 0 e 1 e tem as mesmas propriedades da função de distribuição. Portanto, vamos só escrever isso, com as mesmas propriedades da função de distribuição marginal que vimos no capítulo anterior. É uma função que é não decrescente, quando o x tende para menos infinito, tende para 0, quando o x tende para mais infinito, tende para 1, e os saltos de descontinuidade são pontos para os quais a probabilidade é diferente de 0. Isto são as mesmas características que nós vimos já há 2 semanas atrás. E, posso definir também momentos condicionados, portanto, momentos x condicionados ou condicionais a y igual a y. Por exemplo, posso definir o valor esperado de x, dado que y igual a y. Isto vai ser o somatório desde x igual a menos infinito a mais infinito. Reparem, se fosse o valor esperado de x, isto seria o somatório desde x igual a menos infinito a mais infinito, de x vezes a função de probabilidade de x. Como é o x condicional a que y igual a y, eu vou somar também todo x, só que vou multiplicar não pela função de probabilidade de x, mas pela probabilidade condicionada. Ok? Portanto, se vocês já tiverem encontrado a função de probabilidade condicionada aqui, uma vez encontrada, depois têm que fazer a soma aqui. Ok? Novamente, se quiserem, não o g de x, mas sim uma função qualquer do x, pode ser x igual, pode ser a função o e de x quadrado, pode ser o que vocês quiserem. Então, isto é g de x vezes a de x igual a x, dado y igual a y. Este é sempre vertical, é um dado que às vezes não sai muito bem. Ok? Por exemplo, se vocês quiserem a variância de x dado y igual a y, isto é o e de x quadrado dado y igual a y, menos o e quadrado de x dado y igual a y. Atenção, há um erro muito comum, mas mesmo muito, que eu gostaria que ninguém fizesse, que é dizerem que o valor, quer dizer, eu já vi de tudo. Agora já nem sei se consigo bem a fazer isto. Portanto, muitas vezes fazem, já nem sei, por exemplo, um erro comum é fazer o quociente dos valores esperados, ou fazerem o e de x sobre y, é fazerem coisas deste estilo. Tudo isto está errado, ok? Há todas as variantes mais ou menos escabrosas dos valores esperados condicionados. É algo que, na minha experiência, eu já percebi que vocês têm muita dificuldade em perceber valores esperados condicionados. Portanto, se eu pedir uma probabilidade condicionada, ainda conseguem fazer, mas depois um valor esperado condicionado não. E eu não percebo porquê, porque é só seguir exatamente a fórmula. Portanto, desde que tenha um valor esperado condicionado, tem o mesmo tipo de raciocínio em relação aos valores esperados, que é somar para todos os valores esperados x, vezes a probabilidade. E agora, se estão aqui a considerar condicionada, aqui consideram também, ok? Mas é sempre o mesmo tipo de raciocínio, mas é algo que corre sempre muito mal e eu queria que isso não acontecesse, ok? Portanto, isto é para do x dado y igual a y. E agora, obviamente, podem fazer de y dado
x igual a x, e portanto eu agora vou fazer isto mais rapidamente, é só trocar o x com o y, não é? Portanto isto fica a probabilidade x igual a x, y igual a y, sobre a probabilidade de x igual a x, portanto agora o conhecimento é através do x, a função de distribuição é do y, portanto, isto é a probabilidade do y menor ou igual que y, dado x igual a x, vai ser um somatório desde b igual a menos infinito até y da função de probabilidade, e posso também calcular o valor esperado de y, dado x igual a x, que é o somatório desde menos infinito a mais infinito, de y vezes a função de probabilidade condicionada ou uma função qualquer do y. Eu estou a repetir, só que agora o que está a condicionar é o x, enquanto que há pouco o que estava a condicionar era o y. Bem, o que isto vai ficar é, por exemplo, aqui vai ficar uma função do x. Não pode vos aparecer, quando fazem estas contas, no final não vos pode aparecer qualquer coisa a depender do y, vai depender só do x. Ok? Por último, deixem-me só dizer-vos que se x e y forem variáveis aleatórias independentes, de acordo com a definição que nós demos, que é a função de probabilidade conjunta é igual ao produto das marginais, então o que vai acontecer é que, por exemplo, a função de probabilidade marginal do x, a função de probabilidade condicional do x, dado y igual a y, se elas forem independentes, eu dar-vos informação relativa ao y, não impacta nada sobre o x, portanto isto vai ser apenas a probabilidade de x igual a x. Da mesma maneira, a probabilidade do y igual a y, dado x igual a x, vai ser a probabilidade do y igual a y. Professora, eu tenho uma pergunta que é, ali no valor esperado de G de Y, Sim. depois quando vemos o somatório... É um erro. Ok, Sim. obrigado. Ainda bem que me disse isso. Y igual a y, dado x igual a x. Ok, tem toda a razão. Muito obrigada, Pedro. Eu acabei de dizer dos erros que vocês fazem, depois fazia eu este erro. Ok. E, só para terminar, portanto, se as variáveis forem independentes, acontece isto. E, por exemplo, se eu quiser um valor esperado condicional, isto fica só o valor esperado de x. Tal como o valor esperado condicional agora no x, fica só o valor esperado de y. Ok? Portanto, isto era a matéria, o resumo, claro que isto é tudo muito resumido, referente a variáveis aleatórias bidimensionais discretas. Eu acabei depois por não fazer nenhuma ilustração com este exemplo. Na próxima aula de revisão vamos fazer para variáveis aleatórias contínuas e na próxima aula ao vídeo de exercícios, que para quem está a assistir é amanhã, vamos fazer exercícios sobre variáveis aleatórias bidimensionais discretas. Portanto, fica o planeamento para as próximas aulas e para os próximos vídeos.